Oi gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para começar a nossa videoaula para o curso de Farmácia, Unidade Curricular de Microbiologia do Unifateia. Saudade de todos vocês, espero que vocês gostem do vídeo, está sendo preparado com muito carinho, muito amor para vocês. E logo logo a gente está junto de novo, né? Vamos pensar positivo. Vamos falar hoje sobre microbiologia dos fungos. Então vamos pensar um pouquinho. Nós conhecemos os fungos. Claro que no nosso dia a dia nós temos contato com os fungos. Por exemplo, cogumelo, champignon, shimeji, shiitake, né? Comida japonesa. Tem gente que adora, tem gente que detesta. Eu particularmente gosto muito. Então os fungos, eles estão presentes na nossa alimentação. É algo que a gente pode, né, citar como sendo benéfico para nós. Alimento, energia. Mas também a gente pode pensar, fungo não está associado somente à alimentação. Ele pode estar associado à nossa indústria farmacêutica. Vamos lembrar aí, né, no nosso curso de farmácia, que o Fleming, farmacêutico, descobriu a penicilina a partir de um fungo em 1928. Isso possibilitou o surgimento dos antibióticos, que vão atacar bactérias. Então, um fungo sendo utilizado na indústria farmacêutica. Você, como futuro farmacêutico, consegue imaginar um mundo sem antibióticos? Um mundo sem esses medicamentos? Como que nós iríamos combater diversas doenças? Então, quando os antibióticos foram descobertos, né, e um fungo foi utilizado para isso, a ciência deu um passo muito grande. Por quê? Porque nós percebemos que formas vivas também podem produzir substâncias benéficas para a saúde humana. Então vamos pensar nessa ideia de fungos para nós como algo benéfico. Mas também vamos agora falar um pouquinho do que nos faz mal, que os fungos também causam para nós doenças. Um exemplo característico, a frieira, que os livros didáticos trazem como pé de atleta, por exemplo, né? Que na verdade o atleta joga muito futebol, faz muito esporte, então ele fica suando, né? O pé vai suar, então o fungo gosta de local úmido. Então muitas vezes quando eu não seco os dedinhos do pé depois do banho, é um lugar ideal, né? Esse local vai ficar úmido, o fungo vai adorar viver ali. Então a gente vai falando um pouquinho de características dos fungos. Eles gostam de locais úmidos, de locais que tenham umidade. Quando na geladeira a gente deixa, né, um alimento, muitas vezes na geladeira ou fora da geladeira, dependendo da temperatura, um pão, por exemplo, eu utilizo esse pão para minha alimentação. Mas se eu ver um bolor é um tipo de fungo. Muitas vezes esse bolor é aquele bolor negro, né, escurecido. Ele é um tipo de fungo e isso vai me fazer mal, vai me causar algum problema. Tem pessoas, né, que são teimosas, às vezes falam assim, só tem um pedacinho que tem o fungo, só tem esse pedacinho preto, vou tirar isso aqui e vou comer o resto. Vai me fazer mal? Pode ser que faça mal, pode fazer muito mal. Por quê? Muitas vezes esse nosso bolorzinho, ele já se espalhou, né, porque os fungos são filamentosos, então eles têm filamentos que podem estar um emaranhado dentro do pão. E eu muitas vezes não vejo, mas eles estão ali. Então, micro-organismo, lembrar disso. Então, muitas vezes, quando eu olho para o alimento e ele está com fungo, eu preciso descartar esse alimento. Infelizmente, eu não posso confiar, porque eu não vou enxergar se eu tenho ou não fungos ali dentro do alimento, porque eles podem estar, por exemplo, né, nesses filamentos, nessas hifas que nós vamos ver já, que existem dentro dos fungos, né, que fazem parte desses fungos. Então vamos falar de características geral agora. Fungo é eucariótico. Então, fungo é um organismo eucariótico. Muitas vezes foram classificados como plantas, né? O cientista fala assim, eles são muito próximos das plantas. Não, eles são próximos dos animais. Muito mais dos animais do que das plantas. Vamos pensar numa maneira de diferenciar isso rapidamente, né? Parede celular. A parede celular dos fungos é formada por quitina. Então, é um polissacarídeo. Das plantas, né, é formada por amido. A reserva de nutrientes deles é o amido. A parede celular é a celulose. Reserva de nutriente dos fungos, glicogênio. Então, parede celular, quitina, de fungo, parede celular, celulose, de planta. Glicogênio, reserva de nutrientes, né, reserva de alimento dos fungos,
amido das plantas já são totalmente diferentes. Nós temos nas nossas células o armazenamento de glicogênio. Então, olha o fungo muito mais parecido com os outros animais do que propriamente dito com as plantas. Mas há muito tempo atrás, os biólogos classificavam fungo junto com planta. Resolveu-se fazer o quê? Vamos criar um reino dos fungos. Então, o fungo foi elevado, alçado à categoria de reino. Então, nós temos o reino Monera, das bactérias, temos o reino dos fungos e assim por diante. Então, o fungo é um reino agora, bem característico, com propriedades específicas desse reino. Nós temos como fungos as leveduras. As leveduras são unicelulares. O restante dos fungos não são mais unicelulares, são pluricelulares, multicelulares. Então, eu posso dizer que levedura tem característica unicelular em formato circular, parece um ovinho, ovoide. E o restante são fungos filamentosos, são fungos que já têm filamentos. Esses filamentos, parecem ramificações, lembram raízes das plantas, quando a gente olha, quando a gente vê para a figura, mas não significa que seja uma raiz, tá? Muitas leveduras, que a gente estuda bastante, elas também formam colônias. Então, eu consigo enxergar uma levedura através de formação de colônia, como bactérias. Então, uma plaquinha de Petri, eu consigo ver, olhar, e essas leveduras muitas vezes produzem cor, produzem coloração. E isso é legal para destacar, para diferenciar como bactéria. Então, olha que semelhança interessante. Levedura forma colônia também. Fungos filamentosos, eles vão ter a hifa. Então, a hifa é como se fosse uma ramificação, um canal onde esses fungos podem se comunicar. As células desse fungo se comunicam através das hifas, tá? Os fungos filamentosos, que a gente vai ver agora, eles são basicamente reproduzidos por esporos. Então, o fungo tem esporo, Ele tem reprodução do tipo esporulação. Então, nós vamos entender um pouquinho que existe uma estrutura reprodutiva, que é a parte de esporos, e uma estrutura vegetativa, que é o crescimento desses fungos. Então, o crescimento deles e a reprodução deles. Fungos filamentosos também podem formar colônias, eu falo que colônias grandes, que também podem possuir cor, pigmentação. Então, é interessante o fungo formar cor e formar pigmentação. Fungo também, gente, forma cor, forma cheiro, Os queijos que eles utilizam, vários fungos que dão uma qualidade maior para o queijo, um sabor diferente, um cheiro diferente. Isso tudo pode ser fungo, que é usado na produção desse queijo. Então, mais um exemplo da utilidade dos fungos na produção de alimentos, tá? Características de fungos, então, a gente pode diferenciar levedura e filamentoso. Então, a gente pode pensar, Levedura é unicelular, filamentoso é pluricelular. Tem pHs que as leveduras gostam mais, de 4 a 5, 4 a 4,5, vamos colocar esse pH. Os filamentosos preferem um pH de 5,5 a 6. Então, olha só para você ver. Eles têm algumas diferençazinhas que são importantes. O pH é uma delas, para crescimento de fungo. Então, quero fazer um meio de cultura para os fungos. Vamos pensar qual o pH ideal. Tem um pH ideal, tá? Só para a gente poder diferenciar um pouquinho, fisiologicamente falando, essas estruturas de levedura e fungo filamentoso. Vamos lembrar, parede celular, quitina. Quitina e outros açúcares, mas a grande maioria é quitina, que é um tipo de polissacarídeo. Então, uma característica importante. Outra característica importante da parede celular dos fungos é a patogenicidade. Então, muitas vezes, essa parede celular produz cor para a gente. Então, fungos que são chamados de fungos negros, Eles têm uma melanina. Então, a gente enxerga esses fungos de cor preta, que nós chamamos de fungos negros, devido à presença de melanina. Isso pode ser um teste de patogenicidade desses micro-organismos. A maioria desses fungos vai utilizar oxigênio no seu metabolismo, tá? E pensar assim, fungo não faz fotossíntese. Ele é o quê? Heterotrófico. Heterótrofo, tanto faz. Então, ele precisa produzir o seu alimento, Ele precisa ter o alimento para ele. Ele não consegue produzir, mas ele precisa ter esse alimento. Como que ele vai obter, não produzir, obter o seu próprio alimento?
através do uso de enzimas digestivas. Então, muitas vezes, esse fungo tem nas hifas, né, nos filamentos de hifa, algumas enzimas digestivas que são liberadas pelos fungos para quê? Para ele conseguir o alimento, para ele absorver o alimento. Vamos pensar num fungo que seja um hospedeiro de uma planta ou de um animal. O que vai acontecer? Ele vai fazer a digestão das células do tecido do hospedeiro. Então ele vai mandar uma enzima para digerir as células ou da planta ou desse hospedeiro animal, e depois, por absorção, ele vai lá e absorve essa energia, absorve esse alimento que ele já previamente fez a digestão. Então a digestão ocorre fora da célula, né? Ele não tem capacidade de dentro dele fazer a digestão. Ele manda a enzima digere e ele absorve as partículas menores que foram digeridas. Fungos, então, podem crescer em temperaturas diferentes, e eu posso ter, né, o que eu falei de 4,5 a 4 a 4,5, 5,5 a 6, mas também existem fungos que crescem em temperaturas muito extremas, assim como bactérias, né? Fungos são importantes na alimentação, fungos são importantes para doenças, entender as doenças, e fungos são importantes para a natureza, né? Os processos de decomposição. Então, um papel importantíssimo do fungo: ciclagem de nutrientes, os ciclos de nutrientes que a natureza faz, né? Assim como bactéria, quando a gente é criança, a gente desenha, né, cadeia alimentar. Última coisinha lá, decompositores, fungos e bactérias. Então, os fungos estão lá no finalzinho da cadeia, devolvendo nutrientes para a natureza. Então, eles têm um papel fundamental para a nossa natureza. Então, fungo é de extrema importância, não somente pelo que eu falei, alimento, doença, medicamentos, mas também para a natureza. O principal papel deles é essa ciclagem de nutrientes. Tudo bem? Lembrar, né, gente, tem fungos que são venenosos. Então, quando a gente fala assim, o fungo é utilizado para alimento, eu não posso sair por aí pegando qualquer fungo. Eu tenho, por exemplo, fungos que são alucinógenos, fungos que são venenosos. Então, todo cuidado é pouco com esse reino, que é o reino dos fungos, tá? Alguns alimentos a gente pode destacar mais, né? Vinho, pão, a fermentação está muito ligado também à parte de fungos. A parte farmacêutica eu já falei para vocês, na penicilina. Então, acho que todo mundo conhece a produção de um antibiótico, né? Quem não conhece a produção desse antibiótico pela penicilina, é bom procurar um vídeo, se interagir mais, se interar mais, né? Para você ter uma noção de como são feitos esses medicamentos à base desse fungo, que é o Penicillium notatum. Fungo também causa problema para a planta. Então, a agricultura, pragas, né? Nós temos muitas pragas de frutas, de folhas, e o fungo ele passa de um lugar para o outro, de uma planta para outra. Então, ele pode prejudicar a plantação inteira. Muitas vezes, né, no passado, eles não conheciam os fungos diretamente. Então, muitas plantações eram perdidas, né? Muitas pragas aconteciam e ninguém sabia o controle disso. Então, hoje em dia já existem, né, os fungicidas, que são utilizados muitas vezes na nossa indústria para combater praga das lavouras. Daí vem toda a questão de agrotóxico, que pode gerar uma discussão muito grande. Mas é importante entender que muitas pragas precisam ser controladas, porque a agricultura precisa disso também. Então, a gente tem que saber o quê? Qual é a quantidade disso na natureza, né? A quantidade desse composto na natureza. Os fungos causam doenças, como eu disse. Eu vou citar algumas, né? Micose de pele, micose de unha. Temos também a candidíase oral, que a gente chama de sapinho. Dá muito em bebezinhos, né? Que ainda não tem sistema imunológico totalmente formado, ou pessoas que estão comprometidas no sistema imunológico. E também a parte de cândida, que seria a candidíase vaginal, que acomete, claro, que as mulheres, e existe toda uma precaução, né, para que isso não ocorra, através do uso de sabonetes íntimos, de cremes, pomadas. Então, a indústria farmacêutica está bem relacionada também, né, à produção desses compostos, desses produtos que atuam no controle dessas doenças. São doenças, né, que não tem uma gravidade muito grande, são doenças que, com medicamentos, elas conseguem ser controladas, né? Você tem uma micose numa unha, a unha vai crescer, essa micose pode sair dessa unha,
sem utilizar nenhum composto. Ou você tem ali um tratamento que você faz para eliminar essa micose. Tem também fungos que causam problemas, como por exemplo pneumonia. Então muitas vezes fezes secas, né, de aves, como por exemplo pombos, eles podem causar, né, pelos esporos que ficam em suspensão no ar, e quando a gente inala isso, eles podem causar doenças que estão relacionadas a fungos presentes nessas fezes. Então esses fungos presentes nas fezes pelos esporos podem afetar o nosso pulmão, que também tem umidade, que também o fungo vai crescendo ali, tá? Bom, como eu disse para vocês, o papel principal deles é a parte da natureza. Então a gente pode associar muitas vezes fungos, né, com micorrizas, que é a associação de fungos e raízes de plantas. Tem um estudo que estima-se que plantas que têm micorrizas, ou seja, plantas, né, raízes de plantas associadas a fungo, são plantas que têm uma certa resistência, né, uma maior resistência. Então é uma relação onde existe um benefício para o fungo e para a raiz da planta, né? Nessa parte de nutrição e de estrutura mesmo da planta, numa certa característica que confere à planta melhores adaptações ao ambiente e um desenvolvimento mais intenso do que uma planta que não tenha micorriza. Alguns estudos mostram isso. Líquens, associação de algas e fungos. Então eu tenho uma alga e tenho fungo. Eu chamo de líquen. Esse líquen, na verdade, só vai existir se eu tiver uma relação entre uma alga e um fungo. Então, o líquen é isso, alga e fungo. Esses líquens, né, eles também vão a alga ajudar o fungo e vice-versa. Muitas vezes não ocorre isso, ocorre o que nós chamamos de parasitismo. Então, os fungos podem parasitar folhas de plantas, frutos e também animais. Então, a gente já viu algumas doenças. Essas doenças estão ligadas ao parasitismo, que é uma relação de desequilíbrio que ocorre na natureza. Então, micose de pele, cândida seria um exemplo, seria esse fungo, cândida. Micose de pele, de modo geral, é uma doença. Então, é um parasita da nossa pele. As micoses, então, são grandes doenças estudadas pelos cientistas, né, para os fungos. Então, falar de micose, falar de fungo é algo que a gente vai sempre estar destacando. É importante pensar no fungo e nas doenças que eles causam. A micose é de modo geral, é a que é mais lembrada, tá? Que a gente tem ligado a fungo. Então o exemplo é a frieira, a candidíase, como eu já citei anteriormente para vocês, tá? A biotecnologia também se aproveita muito dos fungos, que seria essa parte que estuda tudo, né? Antibiótico, fermentação alcoólica, a parte de pães, a parte de medicamentos em si. Então, biotecnologia também estuda muito a parte do fungo, por isso que ela é importante para a microbiologia. Os fungos, eles têm a filogenia deles, ou seja, eles são divididos em alguns grupos importantes, alguns filos importantes. Eu tenho fungos que são mais antigos e fungos que são mais recentes. Vamos citar rapidamente, que vocês têm todo esse material depois para vocês consultarem. Eu tenho um filo bem antigo, que é chamado de Chytridiomyceto, ou Chytridiomycota. Eles são fungos bem antigos, que vivem na água. E eles têm flagelos, os esporos têm flagelos, ou seja, como eles vivem no ambiente aquático, né, tem essa locomoção, ou seja, esses fungos se movimentam. Geralmente eles são saprófitos ou sapróbios, que é um termo que eles estão utilizando agora. Eles se alimentam de matéria orgânica, viva, né, ou morta. Um exemplo desse Chytridiomyceto é quando eles parasitam os sapos. Eles fecham, né, a parte de respiração dos sapos. Então eles grudam na pele do sapo e dificulta essa respiração cutânea dos sapos. Ele pode criar essas crostas, parecem verrugas nas costas do sapo. Isso é um exemplo e a gente tem essa imagem depois para vocês observarem aí no material que eu enviei. Eles podem também parasitar outros animais, não esse filo, tá? A gente tem um filo novo chamado de Neocalimastygomycetus. Ele foi descoberto em 2007, caracterizado em 2007. Ele parasita, por exemplo, ovelha, vaca. Ele vai ficar lá no trato digestivo desses herbívoros. Mas ele é bem parente desses Chytridiomycetos, tá bom? É que antigamente eles pensavam que era um protozoário. Depois que eles estudaram e viram que não, que eles são mais próximos de um fungo. Temos outro filo que nós chamamos de
Blastocladiomicetus ou Blastocladiomicota, também que foi caracterizado em 2007. Eles também vivem na água e também têm esses esporos móveis, né? E também alimentam-se de matéria orgânica morta, em detrição. Tem o outro filo, que é o Glomerumicetus. É um grupo bem pequenininho e ele está ligado à parte de micorrizas. Ele está associado às plantas que possuem essas endomicorrizas, né? Raízes dentro ali das plantas. No caso das angiospermas, eles só vão existir junto com os fungos. Então tem que ter raiz de planta e fungo para ter esse filo Glomerumicetus. Nós já falamos o que são as micorrizas, né? Nós chamamos de raízes dos fungos, mas na verdade é uma associação entre planta e fungo. Então a planta, pela fotossíntese, fornece energia para o fungo. E esse fungo, né, pega essa fonte de carbono, transforma para ele em alimento e acaba se multiplicando, se reproduzindo, e assim ele absorve esses nutrientes e consegue se desenvolver pela ajuda da planta. Temos outro filo, que é os Microsporídeos, também é um filo novo, incluído em 2007, tá? Ele é parasita de animais, então ele é parasita de insetos, crustáceos e peixes. Ele é um fungo que vive em contato com esses animais. Importante agora, os ascomicetos. É um filo muito importante porque é um grupo muito grande e são os fungos que nós conhecemos. Então, esses fungos têm alta importância biotecnológica e também alta importância ecológica. Decompõe matéria orgânica morta, também forma micorriza, também forma líquen. Então, a grande importância ecológica desse filo dos ascomicetos ou ascomicotas, tá? Pode também chamar disso. A gente vai destacar eles na produção, né, de alimentos, Saccharomyces cerevisiae, parte de levedura, a parte de queijos também, a parte de antibióticos, né, de penicilina, é fungo ascomicetos. Então, eles são de grande importância para a microbiologia. Fermentação, ascomicetos, ou então bioenergia, biodegradação, biorremediação, tudo isso está ligado a ascomicetos. Já falamos também dos líquens, que também estão ligados aos ascomicetos. Então, líquen, para a gente lembrar, a associação entre alga e fungo. Muitas vezes esses líquens são utilizados para a qualidade, né, do ar, são bioindicadores de poluição. É uma aplicação que a gente pode destacar. Agora vamos falar dos filos dos basidiomicetos. Basidiomicetos é aqueles cogumelos que a gente conhece, vem no desenhinho, vem na TV, vem em livro. É o fungo característico, o chapeuzinho e a haste, tá? É como se fosse a gente enxergando isso, né? Então é um grupo muito grande, um grupo muito diverso. A maioria dos cogumelos e algumas leveduras se encaixam nesse grupo. Eles também, gente, são importantes na natureza. São decompositores, são simbióticos, então associação com animais, com plantas, e também são utilizados na parte da alimentação. Os basidiomicetos podem também decompor madeira. Então, eles podem decompor celulose, lignina. Então, muitas vezes, a podridão da madeira, eles vão estar ali, né? Eles vão estar ali e podem crescer nessa podridão da madeira podre. A gente vê, parece orelha, né? Que a gente chama de orelha de pau. São orelhinhas que nascem em pedaços de madeira, em pedaços de pau. E aquele fungo, né, que a gente chama de cogumelo alucinógeno, aquele vermelhinho, ele é um basidiomiceto. Mas eu também tenho fungos comestíveis, como, por exemplo, o champignon, esse chimere, shiitake, nos fungos basidiomicetos também, tá? Bom, gente, microbiologia de fungos é entender um pouquinho isso, quais são esses grupos de fungos e qual que é a importância. Guardar nomes na microbiologia é importante? Sim, mas a gente tem muitas fontes de consultas hoje. Então, o que é mais importante? Guardar a função, guardar a importância disso para nós e para vocês como farmacêuticos e também para o homem de modo geral, como a natureza, né? A gente vê a importância de fungo para a natureza. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, não fale com o professor. A gente vai estar discutindo esses assuntos e vocês também podem entrar no nosso ambiente virtual, no nosso AVA, e mandar as perguntinhas de vocês. Beijo no coração de cada um. Até a próxima.